Essa é a nossa 7ª aula assíncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 1 do primeiro período de 2020. Hoje eu falarei sobre instrumentos de medição de temperatura. Tudo bem? Bom, uma rápida introdução é temperatura é a variável de estado macroscópica associada com a energia interna dos sistemas. Então, é acompanhando a temperatura que eu vou ter ideia a respeito de como está a energia interna dos sistemas. Essa energia interna ela vai ser um somatório de várias energias, a gente aprendeu isso em termodinâmica. Energias cinéticas de translação, de rotação, de vibração, tá certo? Então a temperatura é uma variável fácil de medir, que me diz bastante a respeito do estado energético dos constituintes da matéria. Tá? Bom, existem várias formas de medir temperatura. A mais comum que as pessoas mais conhecem são os termômetros de bulbo, os termômetros de bulbo de líquido. Né? Então a gente já falou sobre termômetro de bulbo de líquido. Termômetro de bulbo de líquido. Só que o termômetro de bulbo de líquido ele dá a temperatura numa escala. E essa escala não me serve para gerar um sinal que eu possa usar em automação. Tá certo? Bom, então nós vamos dar ênfase a alguns instrumentos de medição de temperatura que geram sinais, tá? Ou que têm aplicação industrial destacada. Então vamos lá. Primeiro desses instrumentos de medição de temperatura que nós vamos falar é o elemento bimetálico, tá certo? Por redundância, às vezes a gente acaba chamando ele de par bimetálico, porque se ele já é bi, ele é um par, né? Porque são dois, tá certo? Como o nome está dizendo, ele tem dois metais diferentes. Então, ele foi construído pela primeira vez em 1735, faz bastante tempo, por um relojoeiro inglês chamado John Harrison. E ele faz uso da expansão térmica diferencial entre diferentes metais. O efeito bimetálico ele é usado desde aplicações domésticas, por exemplo, nos disjuntores, até a compensação por diferença de temperatura em satélites no espaço. E ele pode ser usado em duas formas, como atuador ou como sistema de medição de temperatura. Depois eu vou falar das aplicações industriais dele. Então vamos entender como é que funciona. Aqui eu tenho o metal 1, tá certo? Com coeficiente de dilatação linear α1. Aqui eu tenho o metal 2 com coeficiente de dilatação linear α2. Quando, tá certo, ocorrer, eu faço um sanduíche, ou seja, eu colo, né, eu prendo duas tiras, né, de M1 e de M2, tá certo? E se, por acaso, acontecer de que eu tenha que o coeficiente de dilatação α2 seja menor que o coeficiente de dilatação α1, o que vai acontecer? Quando a temperatura aumentar para que haja dilatação, tá certo? O elemento bimetálico vai se curvar. Por quê? Porque o metal 2 vai se dilatar menos e ele vai acabar prendendo o metal 1, fazendo esse efeito de arco. Tá certo? Então, isso aqui é o efeito da dilatação. Essa distorção, né? Esse arqueamento, é o efeito da dilatação térmica diferencial entre os dois metais. Tá certo? Então, é um princípio bem simples, tá? Não dá para gerar um sinal elétrico a partir disso, mas dá para tirar informações interessantes. Bom, vamos adiante. Para maximizar o efeito, metais ou ligas de diferentes coeficientes térmicos de expansão são usados. Então, eu vou tentar usar o maior coeficiente de dilatação com o menor coeficiente de dilatação. O de maior coeficiente de dilatação é chamado de elemento ativo. E o de menor é chamado de elemento passivo.
O elemento passivo mais comum é uma liga de níquel-ferro, tá certo? Conhecida como invar. A palavra invar vem de invariante, ou seja, foi uma liga que apresentou uma propriedade de se mostrar praticamente invariante em dilatação térmica, tá certo? Tem uma dilatação muito baixa, de 0,1 até 1 vezes 10 na menos 6 por Kelvin. Além de maximizar a atuação do elemento bimetálico escolhendo o elemento ativo e o elemento passivo, tá? Outras considerações devem ser feitas, como por exemplo, a respeito da condutividade elétrica e da condutividade térmica. Em alguns casos, uma terceira camada é introduzida, consistindo de cobre ou níquel entre os elementos ativo e passivo, para aumentar tanto a condutividade térmica quanto a elétrica. Por quê? Porque se esse elemento bimetálico for parte de um circuito elétrico, é importante que ele seja bom condutor. E o cobre é um bom condutor, tá certo? Então, se faz um sanduíche com 3 partes. O invar, como elemento passivo, outro metal com elemento ativo que tem um coeficiente de dilatação maior, e o cobre no meio para garantir a condutividade elétrica. É muito comum a gente ter circuitos elétricos que têm na sua parte de proteção elementos bimetálicos. Depois eu vou falar a respeito disso. Bom, falando um pouco a respeito das propriedades dos materiais que podem ser selecionados para elementos bimetálicos. Então, se eu procurar o invar, está aqui, ó. O invar é uma liga que tem 64% de ferro e 36% de níquel, tá certo? Então, se observe que ele tem um coeficiente de dilatação baixo, até no máximo 2 vezes 10 a menos 6 por Kelvin, tá certo? Enquanto que, por exemplo, se eu observar o alumínio tem um coeficiente de dilatação que é cerca de 12 vezes maior. Então, o alfa do alumínio é aproximadamente igual a 12 vezes o alfa do invar. Tá? Então, o alumínio seria um bom elemento ativo e o invar seria um bom elemento passivo. Tá certo? Bom, eu não posso escolher qualquer metal e sair construindo elementos bimetálicos. Isso vai me dar problema porque eu não vou ter padronização. Então, essa organização chamada ASTM, é a Associação Americana de Padrões de Testagem de Materiais, né? American Standard Test Materials, tá certo? Ela padronizou tipos de elementos bimetálicos. Então, existe o tipo TM1, TM2, TM5, TM10, TM15, TM20, tá certo? Cujas flexibilidades, as faixas de temperatura e as temperaturas de operação, bem como o modo de elasticidade Young, tá certo? São diferenciados. Bom, então isso explica que eu não posso sair usando qualquer metal, eu vou usar um padrão de acordo com a norma ASTM. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um elemento, um equipamento que tem um bimetálico e eu souber qual é o tipo dele ASTM, eu posso substituir pelo tipo correto, né? Se eu for fazer um conserto. Às vezes não vale a pena, é mais negócio comprar o equipamento, porque é um equipamento bem simples. É um equipamento de medição de temperatura ou um atuador muito simples, né? Bom, quais são as aplicações industriais dos elementos bimetálicos? Uma delas é medição de temperatura. Medição de temperatura, né? Então, como é que a gente pode construir um termômetro usando o elemento bimetálico? Então, a engenhosidade é grande, né? Se vocês repararem aqui, ó, a gente tem uma fita, duas fitas de metais diferentes, tá certo? Que estão enroladas. Como elas estão enroladas, quando ocorrer a diferença de dilatação térmica, vai gerar um torque. Esse torque vai fazer com que o ponteiro se mexa. Então, esse tipo de termômetro aqui, ele é muito usado na indústria de alimentos. Inclusive, os termômetros bimetálicos são chamados de termômetros bimetálicos. Os termômetros bimetálicos, a gente encontra eles dentro dos freezers dos supermercados. Se a gente observar bem, os freezers que são mais antigos, que não têm a medição eletrônica, eles têm lá dentro um termômetro com esse formato, ou parecido com esse formato. O outro uso
dos elementos bimetálicos são em atuadores. Então, o que vai acontecer? A gente pode usar esse efeito para ter um efeito liga-desliga, on-off. Então, isso é muito comum no disjuntor. Essa aqui é uma imagem de um disjuntor elétrico. Tá certo? Então, aqui a gente tem um par bimetálico. Ó, tá? Quando o disjuntor aquece por causa do efeito Joule, o efeito Joule é o efeito de aquecimento devido ao excesso de passagem de corrente num circuito. Quando ocorre a passagem de uma corrente muito alta para aquele disjuntor, vamos imaginar que circulou 40 amperes quando o limite do disjuntor era 20. Ele vai aquecer por causa do efeito Joule. E aí o bimetálico vai se curvar, e ele vai fazer com que caia o disjuntor, vai proteger o circuito. Então é o chamado disjuntor térmico. Isso explica também por que não adianta eu ir lá e à força levantar o disjuntor. Não adianta. Por quê? Porque eu tenho que esperar que o par bimetálico volte à posição de contato. Tá certo? Eu tenho que esperar o disjuntor esfriar, é o que o pessoal diz, mas na realidade não é o disjuntor que esfria todo, é o par bimetálico, tá certo? Que ele esfria. Essa propriedade, ela é uma propriedade que não é eternamente reversível. Então, na aula passada, a gente falou de esterese. É muito comum acontecer esterese com elementos bimetálicos. Elementos bimetálicos sofrem esterese. Não sabe o que é esterese? Vai lá e assiste de novo a aula anterior. A aula aquela que tem os conceitos, tá certo? Esterese é quando o caminho de ida de uma propriedade em função de outra não é o mesmo caminho de volta. Tá? Dá uma olhada lá a respeito do conceito de esterese. Bom, RTDs. RTDs é outra forma de medição de temperatura interessante. Tá? RTD é uma sigla, né? RTD é a sigla de Resistive Temperature Detectors, detetores de temperatura resistivos, tá certo? Esses instrumentos elétricos, então, de medição de temperatura, garantem leituras bastante precisas. RTDs industriais têm precisão da ordem de 0,1 grau Celsius, enquanto que termômetros padrões de resistência de platina, em inglês os SPRTs, tá certo? Eles são precisos ao nível de mais ou menos 0,0001 grau Celsius, ou seja, eles conseguem dar até 4 casas depois da vírgula. Isso é uma precisão bem grande. Tá? Então aqui a gente está falando o quê? A gente está falando de detetores que vão usar metais, tá? Cuja resistência elétrica varia dependendo do aumento da queda da temperatura. Então aqui agora eu peço toda a atenção de vocês. Toda a atenção. Por favor. Quando a temperatura aumenta, a resistência elétrica dos metais aumenta. Então nós estamos falando de metais sólidos, é óbvio, né? Porque nós estamos usando detetores de temperatura resistivos, então são metais que estão em fase sólida, tá certo? Metais que são metais puros ou suas ligas, tá? Mas são metais. Quando a temperatura cai, a resistência elétrica cai também. Por quê? Porque o número de portadores de carga livre, que são os elétrons, na ligação metálica, continua o mesmo se a temperatura aumenta, quando ocorre o aumento da energia cinética da rede cristalina do metal, o que dificulta de forma crescente a circulação dos elétrons, conforme aumenta a temperatura. Ou seja, é aquela analogia de eu tentar atravessar o salão do baile com a música tocando. Ou seja, quando aumentou a energia interna, eu que sou elétron, não consigo atravessar o salão de baile, que é a rede cristalina. Os RTDs usam essa característica como base para medir a temperatura. Eu não sei porquê, eu não consigo entender, eu não sei de onde, que quando eu faço a pergunta no laboratório de qual o efeito da temperatura na resistência elétrica dos metais, as pessoas erram, as pessoas invertem. Tem algum mistério, tem alguém que está se equivocando explicando isso, tá certo? A resistência elétrica dos metais, ela aumenta à medida em que a temperatura aumenta. Por quê? Porque fica mais difícil para os elétrons atravessarem a rede cristalina. Isso explica por que o efeito Joule aumenta conforme aumenta a temperatura, porque eu vou acabar dissipando mais energia, porque eu vou ter mais trabalho elétrico feito para tentar passar
por aquele condutor muito quente. É por isso que o efeito Joule aumenta conforme aumenta a temperatura. Tá certo? Bom, vamos falar dos RTDs então. A porção sensível à temperatura de um RTD, que a gente chama de elemento, é uma espiral de pequeno diâmetro, formada por um fio de altíssima pureza, usualmente construída ou de platina, ou de cobre, ou de níquel. Esse tipo de configuração é chamado de elemento de fio enrolado. Então eu vou ter uma espiral, tá certo? Um fio enrolado. Se eu quiser construir com um pedaço de amostra de metal plano, com elementos em filme fino, esse fino filme, normalmente de platina, será depositado sobre uma superfície cerâmica, sobre um substrato cerâmico. Bom, por que a platina é a escolha comum para os sensores de RTDs? Primeiro, por causa da sua estabilidade química, principalmente em altas temperaturas. A platina é a escolha melhor do que cobre ou níquel, por ser quimicamente inerte em atmosferas oxidantes e trabalhar com uma ampla faixa de temperatura. A platina, ela varre uma faixa de temperatura muito ampla, não só por causa do seu alto ponto de fusão, mas também porque ela não muda de forma cristalina conforme varia a temperatura. Tá? O único cuidado que eu tenho que tomar cuidado com a platina, e vocês vão ter que lembrar isso, lá das aulas de química analítica, né, que eu tenho certeza que o professor Milani falou isso, que o monóxido de carbono consegue complexar a platina. Então, a platina ela é pouco resistente a atmosferas redutoras. Então, a platina é pouco resistente em atmosferas redutoras. Quais são as atmosferas redutoras? São aquelas ricas em monóxido de carbono. Então, eu tenho que tomar cuidado, tá certo, com isso. Ainda mais nós que somos engenheiros químicos. Bom, quando a gente vai comparar a curva da razão entre a resistência a uma dada temperatura sobre o valor da resistência inicial, né, do gráfico aqui, a resistência a 0 graus Celsius, tá certo? Na temperatura de 0 graus Celsius, tá? Para cobre, para uma liga de níquel, para platina e para o níquel puro, eu vou observar que o níquel é o mais sensível de todos para construir RTDs. Só que a faixa de temperatura máxima que o níquel vai é relativamente pequena perto da platina. A platina vai frouxo, de menos 180 graus Celsius até na ordem de 650 graus Celsius. Então a platina, tá certo? Eu consigo usar RTDs desde menos 180 graus Celsius, mais ou menos, até algo em torno de 650 graus Celsius frouxo. Tá? Bom, por isso que ela, apesar de não ser tão sensível, observem que a curva de declividade dela aqui não é a maior de todas, a maior de todas é do níquel, por isso que ela não é usada. Bom, como é que fica o RTD feito de fio enrolado? Então aqui a gente tem as espiras de platina enrolada, ó, tá certo? E aqui a gente tem os fios condutores. Observem que o conjunto das espiras de platina, elas que formam o elemento medidor de verdade, elas estão dentro de uma bainha de quartzo. Bainha de quartzo, tá? Muito fino. Muito fino. Para tentar reduzir a resistência à passagem do calor, tá certo? Bom, uma outra possibilidade técnica é a gente ter a construção dos elementos dos RTDs usando placas, tá certo? Usando chapas dos metais. Então está aqui a chapa do metal, tá certo? Bom, o que vai acontecer? A gente, quando vai falar em uso dos RTDs, a gente tem uma nomenclatura interessante. A gente vai ter RTDs chamado o PT100. O que é o PT100? O PT100 é um RTD de platina que tem uma resistência conhecida de 100 ohms a 0 graus Celsius. Então ele é formatado para ter necessariamente 100 ohms a 0 graus Celsius. Tá? E a gente vai ter o PT1000. O PT1000, como o nome está dizendo, ele é um RTD, também de platina, que tem 1000
ohms a 0 graus Celsius. Ele é menos comum, mais comum é o uso do PT100. Tá? As pessoas normalmente pensam muito em custo, tá? Mas os PT100s eles são muito baratos. Tá? Muito baratos. Como é que a gente usa o PTC? O PT100, desculpa. Observem, eu vou parar para pensar o seguinte, tá? Se eu for montar um circuito, tá? Então eu vou ter aqui o elemento de platina, aí eu vou ter 2 fios, tá certo? E eu vou fazer circular por aqui uma corrente elétrica, tá? Uma corrente elétrica. Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar, por exemplo, vou imaginar que aqui eu tenho 5 volts, positivo, mais 5 volts, e eu conecto numa das conexões de fio do PT100. Tá ok? Bom, o que vai acontecer? Daqui, isso aqui funciona como resistor variável. Então, o equivalente do PT100, tá certo? Do PT100, é um resistor variável. A resistência vai variar em função da temperatura, tá certo? E aí, eu vou colocar aqui um outro resistor. Esse resistor aqui vai ser um resistor fixo. E vou levar aqui até o ground, até o negativo. Esse resistor aqui, tá? Ele está aqui para proteger o circuito do caso de eu ter circulação de uma corrente muito alta. E eu vou tirar daqui para fazer a leitura na porta analógica, por exemplo, de um Arduino. Tá? Por exemplo, porta analógica A0. Eu vou tirar aqui. Internamente, o Arduino já está conectado no ground. Tá certo? Bom, de quanto é o módulo desse resistor aqui? O módulo desse resistor aqui vai depender da faixa de temperatura que eu vou ter, tá certo? Mas ele não pode ser nem muito grande nem muito pequeno, tá? Se ele for muito grande, o que vai acontecer? Essa queda de tensão aqui vai ser muito grande. E aí eu talvez tenha dificuldade de fazer a leitura. E o vice-versa do contrário também é verdadeiro. Tá certo? Então a gente sempre obedece a especificação desse resistor. Eu posso usar o simulador que eu ensinei vocês a usar, o Tinkercad, tá? Para fazer vários testes para determinar de quanto é a ordem de magnitude desse resistor, de acordo com a ordem de magnitude da resistência que o PT100 vai. Porque o PT100 começa com 100 ohms a 0 graus Celsius. Né? Mas, se ele for a temperaturas muito altas, ele vai subir bastante essa resistência. Então, eu preciso ter a possibilidade de usar um resistor variável aqui, um resistor que eu escolha, que eu determine, usando o simulador. Tá? Bom, esses foram os RTDs. Termistores. Os termistores, que são de dois tipos, eles são ou NTCs ou PTC, tá? Você já deve ter visto que dá problema, né? Porque aqui eu tenho PT100, aqui eu tenho PTC. Tá? Os termistores são outros dispositivos cuja a característica é a resistência elétrica ser ser função da temperatura. Tá? Bom, vamos falar a respeito deles. Um termistor é um resistor termicamente sensível cuja função primária é exibir uma variação na resistência elétrica com temperatura, como eu já tinha adiantado. Diferentemente de um RTD, ele não é de um metal puro, ou de uma liga de metal. Ele é de um semicondutor. Um semicondutor cerâmico. Dependendo do tipo do material, existem termistores com coeficiente positivo de temperatura, o PTC. Então, qual é a diferença entre um PTC e um NTC? Se eu graficar a resistência contra a temperatura para um PTC, ele se comporta assim. Então, essa aqui é a curva do PTC. Por quê? Porque a tangente de alfa é positiva, ou seja, o coeficiente de temperatura é positivo. Para o NTC, o coeficiente é negativo, ou seja, a declividade é ao contrário. Então, PTC é a sigla de Positive Temperature Coefficient e NTC, Negative Temperature Coefficient. Tá? Eles vão ser quimicamente diferentes e vão ter aplicações diferentes. Tá? Vão ter preços diferentes, vão ter formatos diferentes.
Tá? Vamos falar primeiro do PTC. Dois tipos de PTC existem. Um de silício, que são usados em circuitos eletrônicos para compensar o efeito da temperatura no circuito. Tá? E outros que são para chaveamento, para fazer liga-desliga, né? Que são titanatos de bário, de chumbo e de estrôncio. Titanatos. Então, o PTC ou é de silício, ou é um titanato de estrôncio, bário ou chumbo. Né? Bom, a curva do PTC, ela não é tão linear quanto eu desenhei, tá certo? Ela tem aqui uma faixa que eu posso usar, onde existe uma linearidade, tá certo? Esse aqui é uma característica dos PTCs, tá? E os NTCs, tá? Bom, antes vamos falar das aplicações. As aplicações típicas para termistores de chaveamento tipo PTC são proteção contra superaquecimento, limitação de corrente, faltou um R aqui, corrente, e aquecimento autorregulado. Em geral, a chave, o efeito liga-desliga associado aos PTCs, está regulado para a volta de 240 graus Celsius. Tá? Então aqui eu parei de falar em PTC, vou falar de termistor. Termistores, né, do tipo NTC, tá, consistem em óxidos metálicos, tais como óxidos de cromo, de cobalto, de cobre, de ferro, de manganês, níquel e titânio. Então, observe, não tem nada a ver quimicamente com os anteriores. Os anteriores ou eram de silício ou eram de titanatos. Aqui não, aqui são óxidos. Tá? Tais unidades exibem comportamento decrescente monotônico da resistência elétrica com aumento da temperatura. Então, um óxido do metal, tá? Tá certo? Ele é totalmente diferente com respeito ao efeito da temperatura do metal puro. Tá? A resistência elétrica do metal puro aumenta com a temperatura. A resistência elétrica de um óxido diminui. Tem a ver com a banda eletrônica e as ligações do grupo óxido. Tá certo? Então o comportamento é totalmente diferente por causa disso. Termopares são instrumentos de medição de temperatura muito usados na prática industrial. Então, os termopares são muito importantes. Né? A gente já vai ver por que eles são muito importantes. Bom, para falar de termopares, a gente precisa explicar a fenomenologia por trás de como eles funcionam. Em 1822, o físico Thomas Seebeck descobriu, por acidente, que a junção de dois metais gera uma tensão elétrica em função da temperatura. Ou seja, se eu ligar o metal 1 ao metal 2, tá certo? E eu colocar uma fonte de aquecimento aqui, tá certo? Os dois metais sendo diferentes, entre as pontas deles vai surgir uma força eletromotriz epsilon. Epsilon como função da temperatura, tá certo? O funcionamento dos termopares é baseado neste fenômeno, que é conhecido como efeito Seebeck, ou efeito de Seebeck. Embora praticamente se possa construir um termopar com qualquer combinação de dois metais, utilizam-se apenas algumas combinações normalizadas. Aqui não é normalizadas, normatizadas, de acordo com a norma, tá certo? Então, os termopares, eles recebem nome. Termopar do tipo J, termopar do tipo K, termopar do tipo R, do tipo S. E eles vão ter uma composição determinada para cada metal. Para o metal 1 e para o metal 2. Tá? Isso ocorre porque as tensões de saída elas devem ser previsíveis. E para que seja possível escolher de acordo com as características dos metais que eu estou escolhendo. É óbvio que os metais vão diferir entre si, principalmente de acordo com a faixa de temperatura que eu vou poder aplicar. Né? O princípio termoelétrico dos termopares deriva de uma propriedade física dos condutores metálicos, que submetidos a um gradiente térmico das extremidades, tá, ocorre o seguinte: os elétrons da extremidade mais quente ficam com mais energia cinética, e eles se acumulam, né, indo para o lado mais frio, gerando então uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades do condutor na ordem de alguns milivolts. Né? Bom, então isso é importante.
Isso vai ser muito importante no futuro para a gente poder explicar algumas propriedades dos termopares, né? A força eletromotriz, ela é função da temperatura, e como eu falei no início do vídeo, a temperatura é a manifestação macroscópica da energia interna. E a energia interna, ela é função também da energia cinética dos constituintes da matéria. Tá certo? Isso vai ser importante para uma explicação que eu vou ter que dar depois. Bom, então, se eu pegar um condutor, qualquer condutor, metálico, metal, qualquer, e colocar uma fonte de calor numa ponta, de forma que a temperatura T2 seja maior que a temperatura T1, vai ocorrer uma força eletromotriz ao longo do condutor. Por quê? Porque a tendência dos elétrons vai ser se acumular aqui, ó, né? Porque eles ganharam energia cinética aqui e eles tendem a querer voltar para um estado de energia inferior, vindo para onde a temperatura é menor. Então, na figura acima, o valor da força eletromotriz ΔE, no caso, né? ΔE para mim, depende da natureza dos materiais e do gradiente de temperatura dos mesmos. Quando o gradiente de temperatura, T1 a T2, tá, é linear, a diferença de potencial maior que zero depende apenas do material e das temperaturas T1 e T2, formalmente representado pela fórmula S, que é o coeficiente de Seebeck, esse aqui é o coeficiente termodinâmico de Seebeck. Cada metal vai ter o seu, tá certo? É o ΔE sobre ΔT, em milivolts por grau Celsius. Milivolts por grau Celsius, tá? O epsilon é em milivolts, porque é uma tensão elétrica, e a temperatura em graus Celsius. Bom, quando a gente junta dois condutores, A e B, de diferente natureza, são acoplados mediante um gradiente de temperatura, os elétrons de metal tendem a migrar para o outro, formando uma diferença de potencial elétrica num efeito semelhante a uma pilha eletroquímica. Tanto é que as pessoas chamam isso aqui de termopilha. Termopilha. Ou também chamado de pilha termoelétrica. Pilha termoelétrica. Tá? Esse efeito, então, é um efeito Seebeck. Tá? Então, por exemplo, se eu juntar um condutor de cobre com um condutor de Constantan, Constantan é uma liga. Tá certo? Constantan é uma liga de, se não me falha a memória, de ferro e cobre. Tá? Eu vou ter dois potenciais diferentes. Bom, a figura, então, anterior, representa dois metais acoplados no dispositivo do tipo T, que é o termopar do tipo T, que ele é 100% de cobre, e Constantan, que é Constantan, não, eu errei, ele é 55% de cobre e 45% de níquel. Por que o nome é Constantan? Constantan vem de constante. Foi a tentativa de construir uma liga cuja resistência elétrica fosse aproximadamente constante com a variação de temperatura. Tá certo? Lembra do INVAR? O INVAR era a liga cuja a capacidade de dilatação era praticamente constante em função da temperatura. O Constantan é a resistência elétrica que é praticamente constante com a temperatura. Bom, se eu expressar os coeficientes de Seebeck como funções de temperatura, porque eles são o coeficiente de Seebeck, ele é uma função de temperatura, tá certo? A partir da equação de definição do coeficiente, S igual a ΔE sobre ΔT, eu posso levar o limite, ou seja, ΔE igual a S de T dt. Se eu integrar, eu vou ter a expressão média, né? Porque eu vou estar corrigindo o efeito da temperatura. Então, eu tenho que a força eletromotriz E entre duas temperaturas vai ser a diferença dessas funções dt, onde S e S, B são os coeficientes de Seebeck, função da temperatura. Tá? É óbvio que esses coeficientes não são lineares, por isso que eu preciso usar essa integração se eu for tratar desse jeito. Tá? Bom, será que eu posso aplicar o efeito Seebeck para gerar energia elétrica? Porque o meu objetivo aqui é medir temperatura. Então, eu posso usar o efeito Seebeck
para medir temperatura. Então, como é que eu posso fazer para usar o efeito Seebeck para medir temperatura? Vamos imaginar que eu tenho aqui a temperatura T1 e eu tenho aqui a temperatura T2. A temperatura T2 é a junta quente, que a gente chama. Junta quente. Tá? E a temperatura T1 é o que a gente chama de junta fria. Junta fria. Então, aí eu coloco aqui, coloco aqui o metal 1, pode ser o cobre, e aqui eu coloco o metal 2, pode ser a liga do Constantan. Tá certo? Se T2 for maior que T1, vai circular, porque agora eu fechei o circuito. Observe que agora eu fechei o circuito. Então, quando eu fecho o circuito, circula uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela é da ordem de miliamperes. Na ordem de 0,1 miliampere, 0,2 miliampere. É uma corrente muito pequenininha. Tá certo? Se eu abrir o circuito aqui e colocar o amperímetro, tá? Eu posso, a partir da diferença de temperatura, medindo a corrente elétrica, eu associar com a temperatura sem precisar medir temperatura. Então, o termopar, isso é uma coisa importante, o termopar, ele mede diferenças de temperatura. Diferenças. É sempre a temperatura da junta quente menos a temperatura da junta fria. Se eu quiser saber quanto é a temperatura da junta quente, eu preciso saber a temperatura da junta fria. Porque é o ΔT que vai ser, a corrente elétrica vai ser proporcional ao ΔT. Do mesmo jeito que a força eletromotriz vai ser proporcional ao ΔT. Tá? Bom, mas uma aplicação especial disso, em vez de medir temperatura, seria gerar energia elétrica. Porque eu não chamei de termopilha? Pilha não gera energia elétrica? Gera, né? Armazena energia elétrica. Será que eu não consigo usar o efeito Seebeck para gerar energia elétrica? Então eu vou precisar de uma fonte de calor, tá certo? E vou precisar de elementos termopares. Está aqui o exemplo. Esse aqui é um gerador termoelétrico, tá? Baseado no efeito Seebeck. Qual a fonte quente que ele usa? Ele usa uma fonte de isótopos instáveis. Então aqui dentro tem barras de plutônio ou de urânio, tá certo? Então aqui dentro tem um isótopo instável. Quando o isótopo decai, ele gera calor. E aqui a gente está vendo esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos aqui são pontinhos onde estão as juntas frias. Então as juntas quentes estão em contato com o isótopo e a junta fria está em contato com o exterior. Então, onde é um lugar que a gente tem temperatura muito baixa sempre? O espaço sideral. Então, esse aqui é um gerador termoelétrico para sondas espaciais de espaço profundo. Tá certo? Isso aqui é para gerar energia para sondas espaciais de espaço profundo, né? Para fazer pesquisa em planetas e luas bem distantes do Sol, onde não haveria como produzir energia elétrica para a sonda usar, né, em todas as suas funções de pesquisa, a partir de painéis solares, porque não adianta, teria que ter painéis solares absurdamente grandes. Tá? Então aqui a gente tem uma instalação de um gerador termoelétrico desses na sonda Cassini. Cassini-Huygens. Tá? Cassini foi uma missão que deixou de funcionar em 2017. Ela durou 20 anos. 20 anos, tá? Desde o início do projeto até o fim. Ela levou 7 anos para chegar em Saturno, né? Parte da sonda pousou na maior lua de Saturno, Titã, né? E Cassini se suicidou, né, entre aspas, a sonda foi atirada na atmosfera de Saturno, né? Então, esse aqui é um dos 3 geradores. Então, ela tinha 3 geradores termoelétricos
baseado no efeito Seebeck. Baseados no efeito Seebeck. Tá certo? Bom, então aqui, ó, o gerador termoelétrico de radioisótopos é um simples equipamento gerador de eletricidade que obtém sua energia através do decaimento radioativo dos radioisótopos. Esse equipamento libera calor através de um grupo de materiais radioativos que são convertidos em eletricidade fazendo uso do conjunto de termopares, através do efeito Seebeck. Tá? Um gerador termoelétrico de radioisótopos pode ser considerado um tipo de bateria e tem sido utilizado como fonte de energia para satélites e para naves espaciais, além de outros artefatos espaciais não tripulados, como as sondas de espaço profundo que eu falei. Cassini, Voyager, Galileu. Né? Esse gerador é utilizado quando é necessário o fornecimento de até algumas centenas de watts. No caso da Cassini, eram 640 watts. Por longos períodos de tempo, onde células solares, baterias ou outros tipos de geradores não são capazes de fornecer essa potência de forma economicamente viável. Tá certo? Bom, o efeito Seebeck é diferença de temperatura produzindo energia elétrica. Será que ele seria reversível? Será que ele seria reversível? Será que seria possível eu, a partir de uma determinada diferença de potencial, eu produzir, ficou bonito esse meu epsilon aqui, ficou horroroso, uma diferença de temperatura? Porque observem, o Seebeck, o efeito Seebeck, o que eu tenho? Eu tenho uma diferença de temperatura que produz uma diferença de potencial. Será que eu, colocando uma diferença de potencial na mesma montagem do Seebeck, eu conseguiria uma diferença de temperatura? Se eu estou perguntando, é porque consigo. O nome disso é efeito Peltier. Efeito Peltier. O efeito Peltier é a produção de um gradiente de temperatura em duas junções de dois condutores ou de semicondutores, de materiais diferentes quando submetidos a uma tensão elétrica em um circuito fechado. Ou seja, eu tenho que ter a circulação de corrente elétrica. Tá certo? É também conhecido como força eletromotriz de Peltier. E é o reverso do efeito Seebeck, em que ocorre a produção de diferença de potencial devido à diferença de temperatura no mesmo circuito. Esses dois efeitos podem também ser considerados como um só, e denominado de efeito Peltier-Seebeck ou efeito termoelétrico. Na verdade, são dois efeitos que podem ser considerados como diferentes manifestações do mesmo fenômeno físico. Tá certo? Então, eu produzo uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai fazer com que uma das junções fique a uma temperatura T2 maior do que a temperatura T1. Então, o efeito Peltier foi observado 12 anos depois por Jean-Charles Anastase Peltier. Tá? Ele é usado em coolers, tá? Onde uma diferença de potencial se faz transferir calor, tira calor de uma junta fria e se manda para a junta quente. Tá certo? É um refrigerador no sentido termodinâmico da palavra. Ou seja, a gente pode usar o efeito Peltier para produzir resfriamento sem precisar de compressor. Então, aquelas geladeirinhas que tem em veículos, em automóveis, elas são geladeiras Peltier. Sabe esses suportes de água mineral que refrigeram? Que tem lá duas torneirinhas, uma para água na temperatura ambiente e outra para temperatura mais fria, né? Mais gelada. Né? Aquela ali, ela está sendo gelada, aquela água, usando o efeito Peltier. Lá dentro tem um elemento Peltier. Tá? Tem um conjunto de elementos para receber uma diferença de potencial elétrico, ou seja, receber energia elétrica e transformar isso numa diferença de temperatura resfriando. Tá certo? Bom, agora nós vamos falar a respeito das leis da termoeletricidade. Então, a primeira lei diz assim: a força eletromotriz epsilon de um termopar depende somente da natureza dos condutores, do metal 1 e do metal 2, e da diferença de temperatura entre as junções do contato. Então, repassando, a primeira lei da termoeletricidade diz que a força eletromotriz epsilon só depende da natureza dos metais e da diferença de temperatura. Parece tão simples, né? Tão simples. Quais as consequências? Então vamos lá. Algumas consequências importantes. Se as junções estiverem na mesma temperatura,
a força eletromotriz gerada pelo termopar é nula. Então, se a temperatura da junta quente for igual à temperatura da junta fria, o que vai acontecer? O ΔΕ vai ser igual a zero. Isso é importante para eu descobrir se tem algum problema elétrico na montagem do termopar. Porque se as juntas estiverem na mesma temperatura e o termopar estiver dando uma diferença de potencial, significa que ele está danificado por algum motivo ou que está fugindo corrente ou vindo corrente de algum lugar. Próximo. A força eletromotriz gerada pelo termopar independe do ponto escolhido para medir o sinal. Por isso, ao confeccionar o termopar, numa das junções não é realizada a solda. Então, ali a gente introduz o multímetro ou voltímetro que a gente vai usar para medir essa força eletromotriz pequenininha. Então, eu posso abrir o circuito e colocar um instrumento de medição de força eletromotriz ali. Por quê? Porque não vai depender desse ponto a tensão elétrica. Só depende dos metais do termopar e da diferença de temperatura. Outra consequência. A força eletromotriz do termopar não será afetada se qualquer ponto do circuito for inserido um terceiro metal, desde que as junções continuem nas mesmas temperaturas. Essa propriedade ela é tão importante que, por alguns autores, ela é chamada de lei dos metais intermediários. Ela permite que eu coloque extensões, que eu faça extensões usando fios para poder usar a extensão. O nome desse fio é fio compensador, ou fio de compensação. Tá? Segunda lei. A segunda lei da termodinâmica, a segunda lei termoelétrica diz: se dois metais homogêneos diferentes produzem uma força eletromotriz ε1, quando as junções estão na temperatura T1 e T2, e uma força eletromotriz ε2, quando as junções estão a T2 e T3, a força, e as temperaturas forem T1 maior que T2 e maior que T3, ou seja, elas estiverem nessa sequência, a força eletromotriz gerada entre T1 até T3 vai ser a força eletromotriz ε1 mais a força eletromotriz ε2. Essa aqui vai ser ε3. Se eu parar para pensar e lembrar dos nossos conhecimentos de físico-química, essa segunda lei aqui, que é chamada lei das temperaturas intermediárias, ela me lembra a lei de Hess. Por que ela pode lembrar a lei de Hess? Bom, ela pode lembrar a lei de Hess porque lembram que eu falei que era importante a gente se dar conta de que havia uma dependência termodinâmica do coeficiente de Seebeck e que eu ia precisar explicar alguma coisa? É essa lei que eu preciso explicar. Ou seja, a segunda lei termoelétrica, a lei das temperaturas intermediárias, existe. Por quê? Porque ΔΕ é uma função de estado. Do mesmo jeito que entalpia é. Por isso que eu posso ter a lei das temperaturas intermediárias. Isso aqui é importante, isso aqui é uma coisa muito importante, tá certo? Muito importante, tá? Bom, como são os circuitos? Então, tá aqui o termopar, tá aqui o metal X, tá aqui o metal Y, aqui está a temperatura T1, aqui eu tenho a junta quente. Eu abro a junta fria, coloco a extensão para colocar o multímetro, no caso aqui um voltímetro. Tá? O equivalente elétrico, o circuito elétrico, então, o termopar funciona como uma fonte. Então esse aqui é o termopar, ele funciona como uma fonte. O circuito inteiro ele tem uma resistência total equivalente. Essa aqui é a resistência equivalente do circuito. Quando eu abri aqui eu coloquei os fios de cobre, ó, tá? Quando eu abri a ponta para colocar o voltímetro, eu tenho a resistência do voltímetro, tá certo? Então a figura mostra um termopar usado para medir a temperatura T1, o circuito indicará uma voltagem proporcional à diferença T1 menos T2. T2 pode ser medida com um termômetro convencional para eu saber o valor absoluto de T1. Se eu não medir T2, eu só vou saber a diferença de temperatura. Tá? Bom, será que o voltímetro tem que ter alguma característica especial? Se nós analisarmos o circuito elétrico, né, pode-se observar que nós temos duas resistências em série, tá certo? Então, o que acontece? O voltímetro só vai
identificar a força eletromotriz epsilon se ele for muito maior do que a resistência equivalente do circuito. Tá? Então, o voltímetro tem que ser um voltímetro de alta impedância, que a gente chama. Tá? Então, dessa forma, a escolha do instrumento é muito importante. Tá? Eu preciso usar um voltímetro de alta impedância para conseguir fazer a leitura correta, porque aí essa força eletromotriz aqui, que é a força eletromotriz do termopar, tá certo? Vai ser a força eletromotriz aqui, porque essa aqui vai tender a zero. Se SRV for muito maior do que a resistência total equivalente do circuito. Tá? Bom, como que se escolhe termopares? Bom, para caracterizar termopares, existe uma grandeza chamada potência termoelétrica. Tem que tomar cuidado, porque às vezes algumas pessoas se embaralham com as ideias a respeito do termo potência termoelétrica. Que eu estou falando de termoeletricidade em termopares e efeito Seebeck. Não tem nada a ver com outros tipos de geração de energia. Tá? É efeito Seebeck. Então, ao se medir a força eletromotriz termoelétrica de um par termoelétrico em função da temperatura, ou seja, de acordo com o efeito Seebeck, em geral, existe uma relação como essa que a gente está vendo nessa curva. Para que eu escolha corretamente, é óbvio que eu vou precisar escolher a curva que tenha a maior declividade possível, mas que seja linear. Então, existe uma grandeza chamada potência termoelétrica, que é a razão entre o ΔΕ sobre o ΔT, que é a grandeza que me permite caracterizar vários termopares e dizer qual deles é o mais sensível ou menos sensível. Tá certo? Bom, a partir do gráfico, então, a gente tira a expressão, que pode ser na forma diferencial ou na forma média, e a potência termoelétrica, então, representa a sensibilidade da resposta do par termoelétrico com a variação de temperatura. Então, a princípio, entre dois termopares com potências termoelétricas diferentes, eu vou escolher o de maior potência termoelétrica, expressa em milivolt por grau Celsius. Né? Agora vamos falar de alguns termopares. Tá? Então, por exemplo, aqui está o nome do termopar, aqui está alguma aplicação, as vantagens e as desvantagens. Então, vamos falar do tipo J. Tá? O tipo J ele é de ferro e constantã. Tá? Vai na faixa de menos 190 até 870 graus Celsius. Infelizmente, o ferro sofre uma transição cristalina, tá certo? Em torno de 870 graus Celsius, por isso que a gente não pode usar em outras temperaturas maiores. As aplicações são em processos de têmperas de metais, recozimento e fornos elétricos. Tá? A grande vantagem do tipo J é o baixo custo. A desvantagem é que a partir de 480 graus Celsius a gente precisa usar o ferro, usar tubos de proteção, bainhas de proteção, porque o ferro começa a se oxidar a 480 graus Celsius exposto à temperatura, exposto à atmosfera com oxigênio. O termopar do tipo K, ele é cromel-alumel. Cromel é cromo e níquel, alumel é alumínio e níquel. Tá? Ele vai de menos 18 graus Celsius até 1370 graus Celsius. Então, também as aplicações são tratamentos térmicos de metais, fornos, fundição e banhos. A vantagem, ele é adequado para atmosferas oxidantes, esse termopar, e boa resistência mecânica em altas temperaturas. Infelizmente, ele é vulnerável a atmosferas redutoras, aquelas que têm CO. Tá? E também vai ser vulnerável a atmosferas que tiver enxofre. Tá? Termopar do tipo T, cobre constantã, de menos 190 até 370 graus Celsius. Aplicações, estufas, banhos, fornos elétricos para baixa temperatura. Resiste a atmosferas corrosivas, resiste a atmosferas redutoras e oxidantes e utilizável em temperaturas negativas também, menos 190 graus Celsius. Infelizmente, o cobre começa a ocorrer oxidação dele a partir de 315 graus Celsius. Tá? Do tipo R, que é platina e platina com 13% de ródio. Do tipo S, platina com 10% de ródio. Então aqui nós temos dois tipos, o tipo R e o tipo S. O tipo R, 13% de platina e ródio e platina.
e 10% de ródio em platina e platina. A faixa vai de menos 18 a 1540 graus Celsius. São usados para aplicações da fabricação de vidros, para fornos, temperaturas muito altas, fundição e alto forno. Pode operar em atmosfera oxidante por causa da platina e opera numa faixa maior do que o tipo K, né, do que o cromel-alumel. Mas contamina facilmente a atmosfera não oxidante, redutora, e se fragiliza em altas temperaturas. Existe uma regra mais ou menos mnemônica para a gente guardar com respeito à questão dos custos, tá certo? As letras J e K, que estão lá no início do alfabeto, são mais baratos do que os R e o S que estão no fim, tá certo? Então aqui a gente tem os dois extremos, tá? Os termopares mais caros e os termopares mais baratos, para a gente ter uma noção, né? Mais ou menos um mnemônico para a gente guardar isso. Bom, como eu tinha dito anteriormente, de acordo com a lei dos metais intermediários, existe a possibilidade de eu colocar fios de compensação. Então, na maioria dos casos, principalmente em aplicações industriais, o instrumento de medida e o termopar necessitam estar relativamente afastados. Desta forma, os terminais do termopar poderão ser conectados a uma espécie de cabeçote, e a partir desse cabeçote serão adaptados fios de compensação, que têm praticamente as mesmas características dos fios do termopar, porém mais baratos, até o instrumento conforme a figura que eu estou mostrando. Isso aqui é a consequência da lei dos metais intermediários. Uma outra solução é eu não usar fio de compensação e eu usar amplificadores operacionais. Então o sinal do termopar é um sinal muito pequeno, ele gera um sinal muito pequeno, e esse sinal é amplificado, tá? Um sinal de tensão amplificado, que vai se percorrer distâncias maiores até eu poder levar à sala de controle, por exemplo. Tá? Bom, já falei a respeito do termopar, do fio de compensação. Uma coisa interessante é que nessa montagem que eu estou apresentando nessa figura, o sinal lido no instrumento é proporcional a T1 e T3, porque foi usado o fio de compensação correto. Se não for usado o fio de compensação correto, né, o sinal de tensão lido vai ser proporcional à diferença entre T1 e T2. Tá certo? Então eu só consigo fazer a leitura correta entre T1, que é a temperatura da junta quente, e T3, que é a temperatura da junta quente que está aqui no instrumento, usando fios de compensação. Tá certo? Bom, aqui algumas figuras a respeito das bainhas, onde são colocados termopares, os terminais que são usados termopares, tá? A gente pode ter termopares dos mais diferentes formatos e das mais diferentes aplicações. Aqui no caso para medir a temperatura de um motor, por exemplo. Né? Bom, dados a respeito da calibração dos termopares, existem equações, tá, já definidas para o delta epsilon como função da temperatura para os termopares de todos os tipos, K, J, R, S, T, tá certo? Vocês encontram esses dados num site do NIST. NIST é a sigla de National Institute of Standards and Technology, que é, na realidade, um órgão americano que equivale ao nosso órgão de medidas do Brasil, o Inmetro, né? Então, o NIST é o National Institute of Standards and Technology, que vocês estão acostumados a buscar propriedades lá no site Webbook, né? Webbook of Chemistry, né? Mas aqui a gente está falando a respeito da padronização da norma ITS 90. ITS 90 é a norma do Sistema Internacional de Medição de Temperatura, que foi padronizada em 1990. Tá certo? Então aqui vocês encontram dados de calibração para os termopares. Como é que a gente faz a calibração de um termopar? Bom, eu vou precisar de um fluido termométrico, posso usar água, por exemplo, e aí eu posso, ao nível do mar, colocar o termopar na água fervendo, ele vai ferver a 100 graus Celsius, e posso colocar o termopar no gelo. Então eu preciso de referenciais de temperatura. Existem algumas substâncias que são usadas como referenciais nas suas mudanças de fase. A situação mais clássica é o uso do ponto triplo da água. Tá? O ponto triplo da água é bem relativamente fácil de ser conseguido. Basta fazer vácuo num sistema próximo de 0 graus Celsius. Então eu coloco um banho de gelo e fazendo vácuo, quando a pressão for muito baixa, eu vou ter o ponto triplo da água
uma pressão extremamente baixa e a temperatura de 0,01 graus Celsius, se não me falha a memória, é o 0,1 graus Celsius. É 0,1 graus Celsius, é o ponto triplo da água. Então, toda vez que eu for calibrar, eu vou precisar de um fluido termométrico que permita eu saber a sua mudança de fase, tá certo? Por exemplo, se eu quiser calibrar numa faixa de temperatura mais alta, eu posso usar o chumbo puro, porque o ponto de fusão do chumbo é conhecido, e assim por diante, né? Bom, só para falar a respeito da questão da potência termoelétrica, tá? O par Cromel-Constantin, tá? O tipo E, que eu não tinha falado ainda, é o que tem a maior potência termoelétrica, tá certo? E, infelizmente, todos os termopares que têm a platina, eles têm potência termoelétrica baixa, ou seja, eles têm sensibilidade relativamente baixa, tá certo? Então, essa tabela aqui foi tirada do livro do Bega, ele traz mais tipos de termopares, tá? E aqui a gente pode ver que a sensibilidade do tipo E é maior que a sensibilidade, por exemplo, do tipo R, tá? Bom, quando a gente vai comparar RTDs versus PT100, aqui eu peço desculpa que eu peguei um slide velho, aproveitei, e quando eu tirei cópia, quando eu escaneei, ficou muito ruim aqui, né? Ficou muito ruim. Bom, qual é a vantagem do PT100, o RTD, sobre observe que aqui eu cometi um erro, desculpe, é o cansaço, tá? O RTD é o PT100, tá? Então é a comparação do RTD com o termopar, óbvio, né? Com o termopar, porque agora eu já vi RTDs e agora eu já vi termopares, eu vou compará-los. Então, vantagem do PT100, possui maior precisão dentro da faixa de utilização. Tem características de estabilidade e repetibilidade melhores que os termopares. Com ligação adequada, não existe limitação para distância de operação. Dispensa o uso de fios e cabos de extensão de compensação. Ser adequadamente protegido permite utilização em qualquer ambiente. A curva de resistência versus temperatura é mais linear. Isso aqui é legal. Menos influenciado por ruído elétrico. O termopar funciona como uma antena. Tá? As desvantagens do PT100, contra o termopar. Tá? Ele é mais caro do que os termopares. Ele tem uma faixa de temperatura menor que os termopares. Isso é o grande uso, por isso os termopares são tão importantes. Por causa da amplitude da faixa. Tá? Os termopares permitem medir temperaturas em ambientes industriais com temperaturas muito altas. Deteriora-se o PT100 com mais facilidade caso ultrapasse a temperatura máxima de utilização. O PT100 é necessário que todo o corpo do bulbo esteja com a temperatura estabilizada para a correta indicação. Possui um tempo de resposta mais alto que os termopares. Os termopares eles têm muito pouca massa, tá? Eles são muito leves, então eles têm um tempo de resposta muito rápido. O PT100 é mais frágil, mecanicamente, e ele se autoaquece por causa do efeito Joule. Né? Então a gente precisa esperar estabilizar a temperatura nele, porque ele sofre muito do efeito Joule. Tá? Por quê? Porque a corrente que circula nele é maior do que a corrente que circula no termopar. Então, por que o efeito Joule é mais importante, mais significativo no PT100 do que no termopar? Porque a corrente que circula no termopar é muito pequena, ela tende a uma fração de miliampere. Tá? Bom, estamos quase no nosso fim, no fim dessa atividade. Né? Então, vamos falar a respeito da medição de temperatura com componentes eletrônicos. Né? Os transistores, tá? Que são dispositivos muito importantes em eletrônica, eles têm o seu potencial, chamado ΔU, ele é função da temperatura. Tá? Isso aqui é uma característica do transistor. Tá? Então a gente pode usar transistores para medir temperatura. Mas eu não preciso chegar ao ponto de precisar usar eletrônica de baixo nível. Eu posso subir um pouquinho na escala e usar componentes mais elaborados. Existem circuitos integrados são os CIs, né? Circuitos integrados, como por exemplo o LM35, que dá a temperatura em graus Celsius, ou o LM34, que dá a temperatura em graus Fahrenheit. Da Texas Instruments, LM é um código que indica o fabricante, no caso, Texas Instruments. Então, lá nesse site aqui, eu busquei essa figura aqui. Aqui a gente vê o encapsulamento de um circuito integrado. Esse circuito integrado ele tem vários componentes dentro de uma pecinha minúscula.
tá certo? A última vez que eu comprei um LM35 aqui em Rio Grande eu paguei R$10, tá? E aí a gente vê as 3 conexões para usar. A gente tem o 1 é o sinal de positivo, o 2 é a saída de sinal e o 3 é o ground, é o negativo. Então, o LM35 ele é um sensor analógico de temperatura, tá certo? Ele já vem calibrado de fábrica e ele já me dá... eu tenho uma equação de calibração que já me dá a temperatura em graus Celsius, função do sinal em milivolts que for lido aqui. Então ele é muito fácil de ser usado, tem várias bibliotecas para usar LM35 e ele é analógico, tá? Totalmente analógico, ele é muito bem documentado, é muito fácil de usar com Arduino. A gente tem outros sensores de temperatura, mas aqui eu quis falar só do LM35. A gente tem sensor de temperatura digital como o DS18B20, tá? Que é de um outro fabricante, que não é da Texas Instruments, mas é um sensor bem bom também. Bom, para encerrar... antes de falar, eu gostaria de falar de uma medição de temperatura que tem sido muito discutida ultimamente por causa da pandemia, que é o uso dos pirômetros ópticos. Pirômetros ópticos, o nome completo do pirômetro é pirômetros ópticos. Piro é fogo, metro é medida. Então, o pirômetro óptico é o instrumento de medição de temperatura usando a característica da emissão de corpos quentes. Então, os pirômetros de radiação usam a radiação de um corpo para medir a temperatura sem haver contato entre o sensor e o corpo. Tá certo? Então, quando a gente usa um sensor tipo pirômetro óptico que estão usando na entrada dos estabelecimentos, na realidade aquele pontinho de luz lá é só para mirar, aquilo lá é um laser. Não tem nada a ver com o infravermelho que o equipamento vai fazer a leitura. Tá certo? Todos os corpos, a uma temperatura maior que o zero absoluto, possuem radiações próprias e contínuas. Pelo aquecimento de um corpo através da condução do calor ou convecção, uma parte desse calor é transformada em radiação. Uma radiação incidente externa é em parte absorvida, refletida e transmitida pelo corpo. A soma dos coeficientes de absorção, reflexão e transmissão tem que ser igual a 1. Kirchhoff em 1860, tá? Ele denominou o corpo com coeficiente de absorção igual a 1 de corpo negro. Esse corpo libera sempre a maior radiação possível a qualquer temperatura. Isso aqui vocês já viram em FT, eu só estou revendo. Para o corpo negro, a energia total liberada é proporcional à 4ª potência da temperatura absoluta. Então o que acontece? O calor transferido por radiação vai ser um fator de forma, sigma, vezes a área, vezes a temperatura quente na 4ª, menos a temperatura fria na 4ª potência. Essa aqui é a lei de Stefan Boltzmann. Certo? O fator de forma, ele tem a ver com a questão da área exposta do objeto. Bom, pela lei de Kirchhoff, a relação entre a emissão de um corpo não negro e a emissão de um corpo negro é a mesma dos seus coeficientes de absorção. Essa relação é chamada coeficiente de emissão ou emissividade, o epsilon. Cada superfície tem um epsilon. E o epsilon é função da superfície e do comprimento de onda, tá? Do sentido da radiação e do tipo de superfície do corpo que irradia. E pode ser determinado empiricamente na prática. Já existe forma de várias tabelas para materiais. Então, uma questão que tem surgido nos últimos tempos é a questão do fato de saber se aqueles equipamentos pirômetros ópticos são adequados para medição de temperatura corporal, de pele. Bom, o que influencia mais? Influencia mais a área. Então, a distância que é usada é muito importante. Porque a distância que vai pegar, por exemplo, na minha testa, quando for medir a temperatura na minha testa, tá? A área da testa é muito maior do que a área do pulso, tá certo? Então, o que acontece? Eu posso ter um erro associado à área que eu estou medindo, o calor irradiado por uma área menor. O calor irradiado por uma área menor vai ser menor do que uma área maior, né? É óbvio que as condições de corpo negro não existem normalmente nas condições industriais.
Em aplicações em que o objeto a ser medido está em local aberto, a gente tem que compensar esse efeito, tá? Então até existe o uso de filtros. Bom, eu queria mostrar para vocês, no blog, eu fiz um post a respeito do uso dos pirômetros ópticos durante a pandemia. Então eu quero rever alguns conceitos que eu falei lá no blog. rdpf.wordpress.com. E motivado por essa questão dos pirômetros ópticos, né? Então é só botar pirômetro aqui, ó, pirômetro, né? Então eu tenho um post, ó, não é tirar a temperatura, é medir a temperatura, tá? Então vamos lá, aqui, ó, eu postei em 19 de maio, tá? Com a necessidade de medição da temperatura de pessoas na entrada de supermercados ou estabelecimentos, veio à tona o uso de uma tecnologia chamada medição de temperatura à distância. Na sua forma mais high-tech, já se vê o uso de imagens de câmeras em infravermelho, com reconhecimento facial, verificação do uso de máscara e acompanhamento da temperatura, inclusive. Na sua forma mais simplificada, na entrada de estabelecimentos, um funcionário usa um pirômetro de radiação. Não é um termômetro laser. O pessoal estava chamando de termômetro laser. Não é um pirômetro de radiação. Tá? Pois a função do laser é só mostrar o ponto central da área que está tendo sua temperatura média aferida. Abaixo o exemplo de pirômetro de radiação. Aqui a gente tem um termômetro infravermelho. Tá? Bom, Pyrrhus, eu já falei, é fogo em grego, metros é medida. Logo, um pirômetro serve para medir a temperatura de uma chama. E essa é uma das muitas aplicações do mesmo na prática industrial. Bom, já falei do princípio. Então, assim, se vocês tiverem alguém que tiver dúvida, algum leigo, que tiver dúvida, indiquem para ele a leitura desse post aqui do blog, tá? Para desmistificar essa questão do uso dos pirômetros ópticos. Por favor, tá? Eu vou voltar aqui para o PowerPoint. Eu estou na página 53. Então, continuando com a nossa aula, depois do pirômetro óptico, para encerrar, vou falar a respeito dos indicadores cromáticos. O que são indicadores cromáticos? O nome está dizendo. Indicadores cromáticos é o uso de tintas com aditivos que trocam de cor em função da temperatura. Todo mundo lembra do exemplo da embalagem da Skol, que aparecia o símbolo da flecha quando ela estava na temperatura certa. Se vocês olharem a refinaria rio-grandense aqui em Rio Grande, ali na Valporto, vocês vão ver um enorme de um tubulão lá, que é o reator de FCC, e o reator de FCC ele é pintado de azul. Se tiver problema no isolamento térmico daquele reator, ou seja, se vazar calor, né, por causa de falha no isolamento térmico, aquela tinta vai ficar laranja. Então, os indicadores cromáticos, em geral, eles são usados para mostrar situações de emergência. Indicadores pirométricos são indicadores que são sólidos, feitos de ligas de metais, tá? Que a gente coloca no forno que a gente quer medir, e à medida que ele vai aquecendo, ele vai entortando. Quando a ponta dele tocar assim, ele chegou na temperatura para a qual ele foi calibrado. Então, indicadores pirométricos. O que são indicadores? Indicadores não são instrumentos de medida. Eles indicam temperatura. Então, eles não dão valor. Indicadores não dão valor, eles dão uma indicação de temperatura. Tá certo? Indicação de temperatura. As tintas que são usadas nos indicadores cromáticos são tintas que são adicionadas, por exemplo, com sais de cobalto, com sais de cromo. Tá certo? E os indicadores pirométricos são peças metálicas feitas de ligas e metais puros que se sabe exatamente o ponto de fusão da liga. Tá? Bom, então eu gostaria de encerrar. A gente viu um assunto muito importante, que é a medição de temperatura. A temperatura é tão importante que é a primeira variável que a gente vê em instrumentação a respeito da medição. Por quê? Porque vai influenciar todas as outras medidas. Eu sempre vou ter algum efeito da temperatura associado com alguma medida.
tá? De longe, na prática industrial, os instrumentos de medição de temperatura mais usados são os termopares. Tá? Depois vem os RTDs e depois vem os termistores. Tá certo? E agora, ultimamente, a gente tem usado para reconhecimento de situações de manutenção câmeras infravermelhas. Permite identificar à distância se uma bomba, ou se o motor, ou se uma instalação elétrica está tendo algum problema de superaquecimento. Então era isso. Essa aula ficou bastante comprida, bastante pesada. Assistam mais de uma vez, tá certo? Eu queria agradecer, tá, todo mundo que chegou até aqui pela atenção. Meu muito obrigado, tá? E fiquem bem.